montanha abaixo. Ele escorregou nos pedregulhos, depois se equilibrou e correu. Saul e seus soldados estão vindo. O rei Saul está vindo com milhares de soldados. Davi e seus 600 homens rapidamente subiram para uma grande caverna e ali se esconderam. A caverna era muito escura e silenciosa. Davi e seus homens se agacharam atrás de grandes pedras. Eles prenderam a respiração. Durante meses, Davi e seus homens estiveram fugindo do rei Saul e seus soldados. O rei Saul tinha anunciado que queria matar Davi, porque ele tinha inveja das vitórias de Davi em batalha. O povo amava Davi. Tinha feito uma música para ele, comparando-o ao rei Saul. E o rei não gostou nem um pouquinho daquilo. De repente, um homem caminhou em direção à caverna. Um homem alto e forte. Era Saul. O rei virou de frente para a entrada da caverna, se abaixou e enrolou seu manto atrás de si. Olhe, o Senhor está lhe dando a oportunidade de matar o rei Saul. Não posso fazer isso, pois Deus o fez rei. Eu não posso ferir o rei. Então, Davi pegou a faca afiada de seu cinturão, rastejou devagarinho, sem fazer barulho, em direção ao rei Saul. Depois, ele cortou um pedaço do manto do rei. Davi rastejou em silêncio de volta para junto dos seus homens, mas começou a se sentir mal por ter cortado o manto do rei. Quando Saul se levantou e deixou a caverna, Davi o seguiu. Meu senhor! O rei olhou para trás e viu Davi em pé, na porta da caverna. Meus homens e eu poderíamos ter matado você, mas eu nunca o feriria, pois você foi escolhido do Senhor. Olhe! Davi levantou o pedaço de tecido que tinha cortado do manto do rei. Isso é a prova de que eu poderia ter ferido você. É mesmo você, Davi? Você é melhor do que eu. Você foi misericordioso. Eu sei que você será o rei depois de mim. Assim, o rei Saul e seus 3.000 soldados começaram a longa viagem de volta para casa. E o Senhor ficou feliz. Olá, gente! Vocês não estão no canal errado, não. Canal Kids, desse desenho animado. Fala sobre a vida de Saul e Davi correndo de Saul e Saul perseguindo. Sim, vocês estão no canal certo. Salmos entre Irmãs. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais um dia de estudo, mergulhando na palavra de Deus. Que bom que você está com a gente. Oi, minha irmã, tudo bem? E aí? Faço-te uma pergunta que com certeza terá respostas negativas. Como assim? Você já foi desprezada por alguém? Alguém já virou as costas para você? Aquela pessoa que você tinha um carinho imenso, aquela pessoa que você estimava, ou até mesmo parente, virou as costas para você? E você, amigos? Você já viveu essa experiência de alguém virar as costas para você, aquela pessoa que você mais estimava, aquela pessoa que você falava assim, não, essa daí vai me ajudar, não vai me abandonar, não vai me desprezar? Foi justamente ela que fez esse estrago todo. Faça os seus comentários aí, faça aí, entra aí, gente, vamos participar. Vamos aqui juntos, né, interagir com o estudo da palavra de Deus. E aí, mana, eu sei que sim, mas você tem algum na sua memória agora, algum momento desses aí? Minha irmã, eu respondo-te essa pergunta. Mas antes de responder, eu quero cumprimentar você que está acompanhando os estudos. Nós chegamos no capítulo 54. Se você fizer uma análise de tudo que você viu até agora, nós estamos mergulhando na alma humana comunicando com Deus, mostrando que as orações, as canções são frutos de relacionamento do íntimo do coração dos seus autores. Vimos até aqui que muitas canções, a maioria delas é de Davi. Vimos também as canções do filho de Corá e até de Asaf, que entrou aqui nessa semana nos esqueminhas das musiquinhas. E hoje nós estamos entrando no assunto, né? Estamos falando novamente do assunto de Davi e Saul e o golpe que foi no coração de Davi, né? Ver do nada aquele que ele amava, né? O perseguir, querer destruir e matá-lo. E sim, minha irmã, respondo-te a pergunta que me fizeste.
E sim, já vivi muitos momentos de rejeição. Acho que todas as pessoas que você que está ouvindo já viveu isso, alguns mais, outros menos. Para mim, os mais dolorosos foi de melhores amigas, amigos também, que do nada simplesmente se transformaram. Eu recordo de uma situação onde eu tinha uma amiguinha na escola, depois ela se tornou uma amiga mesmo, sem fora da escola, e ela simplesmente, não sei se... o que aconteceu com o coração dela, mas começou a me maltratar na frente dos outros. E eu lembro que uma vez eu juntei dinheiro, umas moedinhas, para que ela comprasse algo para mim no shopping, porque eu não frequentava o shopping naquela época. E ela pegou meu dinheiro e jogou na frente de todo mundo, dos coleguinhas da classe, e disse que não ia comprar nada, me humilhando. Então ficou marcado nessa cena. Poxa, alguém que era minha amiga me humilhar na frente dos outros, a custo de quê e por quê? Então eu sei exatamente o que Davi estava sentindo. Claro que Davi estava sendo perseguido para ser morto, né? É uma situação muito pior. Mas a nossa vida nós vamos ter que lidar com isso. Mas a diferença é como eu vou reagir a isso. E é isso que nós vamos aprender no Salmo 54. Minha irmã, o pior é que Davi viveu esse desprezo. Pessoas viraram as costas para ele e não foi uma, duas vezes não. Se formos observar desde o capítulo 52, Doeg desprezou Davi. Afinal, também Doeg trabalhava para Saul, né? Então ele queria ver o mal de Davi. 1 Samuel 22 relata sobre isso. Aí prosseguindo, no Salmo 53, Davi também é desprezado por Nabal. Vira as costas para Davi. E agora, no capítulo 54, Davi sofre o desprezo. Gente, pega aí a sua Bíblia para você conferir no cabeçalho do Salmo 54. Na minha Bíblia, na versão traduzida em português por João Ferreira Almeida, edição com letras vermelhas, edição revista e corrigida. Se você não sabe qual é a versão da sua Bíblia, a edição, é só você olhar lá no início, no cabeçalho, que você vai saber. Então, na minha Bíblia, descreve assim no cabeçalho: Davi roga a Deus que o salve dos seus inimigos. Masquil de Davi para o cantor Mor sobre Nequenode, quando os cifeus vieram e disseram a Saul: porventura, não estás escondido entre nós? Sim. Mana, você sabe quem são os cifeus? Eu não sei, não. Vocês sabem, gente? Talvez você nunca ouviu falar desse nome, né? Eles eram uma tribo pertencente à tribo de Judá. Era um grupo pertencente à tribo de Judá. Ou seja, eles eram parentes de Davi. Davi, como vivia perambulando, foge daqui, corre para lá, esconde ali por causa de Saul, que estava perseguindo. A gente conhece essa história, né? Os ciúmes doentio, tendo seus surtos psicóticos de que Davi iria tomar o trono. E também, gente, ele estava, né, cheio de maldade e também do mal. O inimigo estava dentro dele, porque se formos conferindo nas histórias de Samuel e Crônicas, Saul desobedeceu a Deus em vários fatores. Enfim, Davi precisava sempre estar fugindo de Saul. E em um destes lugares que ele encontrou refúgio foi entre os cifeus, os seus parentes. Davi tinha alguns soldados, em torno de 600 soldados, e certa vez os filisteus queriam invadir a região dos cifeus, dos seus parentes, e Davi foi lá e guerreou e distanciou os filisteus. Ele defendeu aquele povo, ele defendeu até mesmo Saul. Porém, veio a grande decepção de Davi. Ele, achando que estava seguro ali, ele descobre que os cifeus foram lá em Saul e disseram: Saul, Davi está escondido lá nas nossas terras, Saul. Vai lá, pega ele é um cara forte. Você vai deixar ele por lá no nosso quintal? Só que não foi uma vez não, gente. Davi sempre buscou fazer o bem. Davi ajudou esse povo, como também ajudou outros. E mesmo assim, eles viraram as costas para Davi. Quantas vezes nós fazemos o bem para o outro e o outro vira as costas para nós? Mas qual foi a atitude de Davi? A Bíblia nos ensina que nós não podemos pagar o mal com o mal. Não é verdade? E em vez
dos seus parentes, descendentes de sangue serem gratos com Davi, pelo contrário, retribuíram traindo Davi. Aí você pode perguntar, mas de onde que você tirou essa história toda? É só você ler a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 23, a partir do versículos 14. Você vai descobrir essa história que estou agora narrando para você. Só que os cifeus, os parentes de Davi, voltaram mais uma vez em Saul. Saul, ele tá lá nas nossas terras, ele homem é forte, você não vai fazer nada não. Que decepção. Talvez você pense, poxa, eu achava que só eu tinha vivido essa situação de decepção, ou de traição, ou de alguém virar as costas para mim. Só que é bom que você entenda o pano de fundo histórico de Davi, para você entender que Davi foi gente como a gente, que sofreu situações parecidas com a que eu e você hoje sofremos. Mas o que nós precisamos aprender são as atitudes de Davi diante de todas essas perseguições, desprezos, de todas essas dificuldades. Quais são as atitudes de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que precisamos ter? E isso ele descreve no Salmo 54. E quando Davi descobriu que Davi já estava lá naquela região dos cifeus, ele foi para o bosque, lá no deserto. E lá, se sentindo talvez sozinho, de fato desprezado, o seu amigo Jonatas aparece. Olha que interessante. Muitas vezes, quando achamos que estamos só nessa batalha, nesta tribulação, Deus manda alguém. E Jonatas aparece ali para dar-lhe uma palavra de ânimo, uma palavra de força. Mano, eu estou aqui contigo, Deus tem promessa para a tua vida, Saul não vai te pegar, embora Jonatas seja filho de Saul. Você nunca está sozinho. Deus sempre mandará socorro. Saul, ele mandou 3.000 homens escolhidos, soldados fortes, para perseguir um único homem, Davi. E nesta ocasião, quando os homens de os homens de Saul estavam procurando Davi, Davi subiu e se escondeu por trás de uma caverna, do lado da caverna. Cuja caverna Saul entrou. Foi justamente esse desenho que você viu no início. Ele entrou dentro lá da caverna. Os soldados de Davi estavam todos silenciosamente ali escondidos. Os soldados de Davi falaram: olha, agora é a hora de você matar. Aproveita a oportunidade que Deus te deu para matar Saul. Davi falou: não, ele é ungido do Senhor, é escolhido do Senhor, jamais eu farei isso. Davi então corta a ola, um pedaço da roupa de Saul. Quando Saul sai da caverna e distancia, ele então mostra: olha aqui, Saul, você esteve próximo, mas eu não te matei. Davi nos ensina aqui que mesmo diante de todas essas perseguições, mentiras e calúnias, Davi ainda fez o bem. É fácil fazer o bem? Não. Davi sabia que Saul era homem escolhido do Senhor e que Davi tinha a promessa de ser o rei, futuro rei. Sim, ele estava aguardando na promessa de Deus, no tempo de Deus. E em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 15, Davi fala assim: o Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. Olha que maravilha! Davi aqui teve essa oportunidade de falar com Saul: olha, Saul, eu não estou fazendo nada, eu nunca quis te matar, eu nunca quis tomar o teu reino, mas Deus é o meu juiz, eu não vou fazer nada com as minhas próprias mãos. E agora, lá no deserto dos cifeus, Davi teve a segunda oportunidade de matar Davi. Em 1 Samuel, capítulo 26, a partir do versículo 1. Porém, mais uma vez, Davi fez o bem. Não vou matar o ungido do Senhor, porque Deus está com Davi e a justiça vem de Deus. Por isso que ele escreve aqui no Salmo 54. Vamos lá para o Salmo 54? Pega aí a sua Bíblia. Você que não tem a sua Bíblia em mãos, depois você confere.
Deus nunca negará socorro. Não, Deus nunca vai negar socorro. E quando nós estudamos o Salmo 54, nós podemos dividir em 3 sessões. Pedimos clamores em oração, pedidos em clamores e oração, versículos de 1 a 3. Podemos confiar no Senhor, versículos 4 a 5, e podemos cantar, versículos 6 e 7. Então Davi clama: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, faz-me justiça pelo teu poder. Salmo 54, versículo 1. Versículo 2. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Você já fez uma oração como essa, clamando ao Senhor, pedindo por justiça, pedindo para o Senhor: ouça, Senhor, as minhas orações? Com certeza que sim. Mas o grande segredo de Davi era a sua firmeza de fé. Quem tem fé para orar assim, não precisa tirar a cabeça de Saul, não precisa tirar a cabeça daquele que te desprezou no seu trabalho, que te desprezou na sua faculdade, ou até mesmo dentro da sua casa, como os parentes de Davi, os cifeus. Quem tem fé assim, pode clamar ao Senhor por socorro, sim, porque este não vai pagar o mal com o mal, mas vai pagar o mal com o bem. Porque quando você levanta o ódio cruel no teu coração para pagar o mal com o mal, na vida daquela pessoa que te desprezou, que virou as costas para você, enfim, então você deixa de confiar na justiça de Deus para fazer a justiça com as suas próprias mãos. E Davi nos ensina que não é assim que devemos fazer. Na segunda sessão, nós podemos ver que posso confiar. Você pode confiar? A estabilidade emocional de Davi, a sua fé no caráter de Deus, porque quando ele clama ao Senhor, ele confia no caráter, na força, na justiça de Deus. Mesmo que aqueles 3.000 homens estavam atrás de Saul, mesmo que Nabal, Doeg, Saul, Zifeus e tantos outros viraram as costas para ele, a sua confiança continua em Deus. E Davi só clama porque confiava em Deus. Olha aí no versículo 4. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. O Senhor ajudador, Ele nos ajuda. E a palavra ajudar está relacionado com Ebenezer, em 1 Samuel 7,12. Você sabe o que significa? Até aqui nos ajudou o Senhor. Sim, até aqui o Senhor tem te ajudado e Ele continuará te ajudando. Mas existe o segredo. Existe o segredo de ter fé, clamar com fé, confiar, não pagar o mal com o mal, crendo que o Senhor está agindo em meio às circunstâncias que você está vivendo. Aliás, esta frase, o Senhor vai me ajudar, Ebenezer, é usada diversas vezes nos cânticos de Davi. Em 1 Samuel 10:14, em Salmos 10:14, 30:10, Salmos 33:20, Salmos 79:9, Salmos 86:17, Salmos 115, de 9 a 11, ele usa essa expressão: até aqui nos ajudou o Senhor. E é interessante que nessa ocasião, Jonatas, o amigo de Davi, aparece ali naquele cenário, quando ele estava escondido, se achando desprezado, aparece ali para dar-lhe uma palavra de ânimo. Sim, o Senhor pode estar usando pessoas, até mesmo eu, para dizer para você: não temas, porque o Senhor está contigo. O Senhor vai te ajudar. Confie, o Senhor é o seu auxílio, por isso tenha fé, por isso confie nele. Clame. Davi clamou porque ele confiava, então clame confiando no Senhor. Cristo morreu na cruz garantindo a nossa vitória. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Está escrito, Paulo descreve diversas vezes isso em suas cartas. Davi sabia que o reino de Deus não era por força, não era no braço de Davi, mas era na força e no braço do Senhor. Lembrando que as nossas lutas não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e dominadores do mal. Está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. E para isso precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Você depois confere esse texto. E
Se você anda com Deus, você pode descansar no socorro do Senhor. Ele não vai te negar o socorro. É só confiar. E se você clama e se você confia, você também pode cantar, que é o ponto 3. Davi louvava ao Senhor, dizendo: o Senhor é bom, o Senhor me livrou, o Senhor me ajudou. Versículo 6, eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, que é bom, porque me livrou de toda angústia e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus adversários. Então louve ao Senhor, pois louvar a Deus revela sua fé, sua confiança. Davi entende que Deus é bom, Davi entende que Deus o guarda, que Deus o livra. Davi entende que Deus está trabalhando. Por mais difícil que fosse ficar fugindo, se escondendo de Saul, da mesma forma, confie no Senhor, da mesma forma, descanse no Senhor. Clame a Ele, confie nele e louve, cante louvores ao nome dele, porque o Senhor jamais negará socorro. Que Deus te abençoe. Como é bom pertencer ao Deus de amor. Como é bom, Senhor, pertencer à tua paternidade. Estar escondido debaixo das suas asas, que nos protege de todos os nossos adversários, sabendo que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra o mal, o inimigo, Satanás. Como é bom saber que o Senhor é o nosso ajudador, que a tua bondade nos cerca, que a tua bondade e fidelidade nos segue. Oh Senhor, é maravilhoso saber que a justiça vem de ti no tempo certo, no momento certo, não como nós queremos, mas como assim tu queres. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem ajudado essa pessoa que estuda conosco o livro de Salmos, e eu creio que o Senhor continuará ajudando. Ah, Senhor, acrescenta a nossa fé de forma que possamos clamar, confiar e louvar o teu nome, descansando em ti, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada pela tua fidelidade, obrigado pelo teu imenso amor, em nome de Jesus. Amém.